132 Tweet Pop capítulo 537. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. O plano foi posto em ação. Sylvester esperava uma semana antes da chegada dos prisioneiros de Gland e até de Riveria, já que Caecilius seguia suas ordens ao pé da letra. Os prisioneiros consistiam no usual: assassinatos múltiplos, estupradores em série ou experimentadores de artes escuras que atormentavam crianças inocentes. Eles eram todos homens e mulheres mortos andando, mas com o plano de Sylvester, suas mortes significariam algo para o futuro da humanidade. Sem perder tempo, Sylvester organizou uma caravana de carroças fechadas e levou os presos a alguns vilarejos e vilas ao longo da Estrada Verde. Ele tentou manter uma distância segura da Terra Santa e conseguiu chegar o mais próximo possível, que era um vilarejo próximo à desolada Cidade Verde. Sylvester não acompanhou os homens disfarçados de cavaleiros do exército sagrado que se adiantaram. Como o plano foi dividido em duas partes, a primeira equipe foi carregada de colocar os prisioneiros nas aldeias e cidades e executá-los, dando-lhes uma morte rápida. A segunda etapa foi um ato de heroísmo, onde Sylvester seguiria para os locais dos massacres com muito alarde, criando um espetáculo e derrotando o vil exército sagrado da Terra Santa. Posteriormente, o plano era realizar os últimos ritos e cremar os corpos, sem deixar nenhuma evidência de que todos os que morreram eram principalmente homens. No entanto, a essa altura, todos os viajantes e os aldeões próximos ou distantes já teriam ouvido falar do massacre. Aurora, mande os homens agirem perto das aldeias e vilas ainda ocupadas. Desperte o interesse das pessoas e as atraia para testemunhar o massacre. Sylvester ordenou enquanto marchava lentamente em direção à Terra Santa na Estrada Verde. Entendido, Sua Santidade. Aurora fez sua parte e se moveu para a retaguarda de sua procissão, enviando os homens mais leais na missão secreta. Eles não tinham tantas pessoas poderosas entre suas fileiras. Sylvester, Aurora e o Grão-Senhor Inquisidor eram os únicos grandes magos. Enquanto isso, Lady Bethany foi encarregada de administrar a nova Terra Santa, já que ela era uma duquesa com experiência em governar. Lentamente, eles passaram por Pitfall Town, mas não pararam, pois ainda estava ocupado por pessoas. Eles foram direto para a fortaleza do Barão Strongarm e a cidade vizinha. Ele foi abandonado quando Sylvester liderou as massas pela última vez para estabelecer a nova Terra Santa. Sua Santidade. A cidade está em chamas. Gabriel gritou de seu cavalo. Ele não está exagerando. Sylvester não gostou do drama excessivo. Ó Senhor! Aurora também entrou na conversa. Soldados, preparem-se para a batalha. Que a luz sagrada nos ilumine, em nome do Papa Silvestre. Sinto os pelos arrepiados por todo o corpo. Sylvester sentiu um estranho arrepio percorrer seu corpo. Era tudo um plano dele, mas ouvi-los gritar seu nome, que ele havia planejado em primeiro lugar, era estranho. Baque. Baque. O exército comandado por Sylvester não era chamado de exército sagrado, mas sim de inquisidores. Todos eles usavam armaduras diferentes devido às suas origens variadas, mas o lenço vermelho em volta do pescoço significava sua lealdade a Sylvester. Ataque. Com gritos retumbantes e um toque de teatralidade, o exército de 6.000 homens invadiu a cidade ao redor do castelo. As casas estavam em chamas e cadáveres espalhados pelas ruas. Havia também alguns soldados em uniforme do exército sagrado, perfeitamente capturados em ação. Matem os pagãos. O curto choque de espadas ecoou pelas ruas em chamas. Todos os soldados do exército sagrado foram mortos, mas mesmo quando morreram, eles gritaram o nome de seu mestre. Viva o Papa Aniel! Louve Livet Silvermist! Em uma hora, os incêndios foram extintos e os corpos foram reunidos e incendiados em uma pira enorme. Sylvester estava ao lado dele, com as mãos unidas em oração pelos mortos. Eles estão aqui, nos observando. Comece. Aurora sussurrou nos ouvidos de Sylvester. Aproveitando a deixa, Sylvester levantou a mão em direção à pira ardente, criando um feixe de luz. Então,
Ele cantou um hino com a auréola atrás de sua cabeça e suas asas abertas, sua voz magicamente amplificada. Ó Senhor da luz, pelo que lutamos. Por que você se afasta da situação do inocente? O pagão Niel tomou seu reino, tão insignificante. Quanto mais brilhante. Até onde devo espalhar minha luz? Fale conosco. Somos seus filhos fiéis. Sob o seu calor, nos tornamos um. Não podemos perder. Não podemos continuar fugindo. Conte-nos uma cura para a Terra Santa, tão imunda. Estrondo. A aurora fez sua mágica e fez o trovão aparecer no céu claro com algumas nuvens espalhadas ao redor. O raio retumbante caiu sobre a terra, quebrando em pedaços. Sylvester gritou novamente. Devo tomar a Terra Santa com força. E as mortes que ocorrerão? No entanto, desta vez o céu clareou, deixando a luz do sol cair muito melhor e mais brilhante. Entendido. Se esse é o seu comando, que assim seja. Sylvester fez uma saudação desajeitada à igreja e observou as piras queimarem por mais alguns minutos. Isso foi assustador, Gabriel comentou por trás, sussurrando muito levemente. O nariz de Sylvester enrugou. Estou com medo. Importa-se de me dizer quem escreveu cartas para sua irmã e chora todas as vezes, até hoje. Minha querida Raven, meu coração dói ao imaginar como você deve se sentir sozinha. Sempre saiba que seu irmão mais velho está lá. Parar. Gabriel quase xingou. Você os leu. Sylvester zombou. Todas as cartas enviadas e recebidas são filtradas. O que? Aurora exclamou. Sylvester sorriu. Sim, eu sei sobre suas cartas com minha mãe Isabela, discutindo os homens mais bonitos que você viu naquele mês. Controle seu coração, mulher, eu não sou papa ainda. Aurora zombou embaraçosamente e apontou para Sylvester. Como se você fosse o único a falar. Você é considerado tão puro aos olhos do reino que as mulheres acreditam que você não tem meios de procriação. Acho que você deveria dar uma olhada, mas eu sim. Sylvester se defendeu, claramente ofendido. Prove-o, exigiu Gabriel. Sylvester olhou para seu amigo. Amigo, você esqueceu todas as nossas missões? Nós, irmãos, já nos vimos nus várias vezes. Gabriel permaneceu imóvel, de braços cruzados. Bem, quem sabe? E se voltar para o seu estômago? Eu não vou mais fazer parte dessa conversa. Prepare-se para sair. Vamos para o castelo do Duque Grinton agora. Haverá mais corpos e cavaleiros sagrados. Sylvester se afastou para supervisionar outros assuntos. Pá! Gabriel e Aurora deram high-five nas costas de Sylvester. Após o baronato de Strongarm, a procissão se dirigiu ao castelo de Duque Grinton e à cidade. Estava cheio de corpos massacrados e as ruas estavam manchadas de vermelho desde o massacre ocorrido há algum tempo. Sylvester optou por usar o mesmo plano e matou os soldados do exército sagrado, queimou os corpos na pira e cantou um hino. Eles ficaram de olho em qualquer civil próximo que quisesse ver o que estava acontecendo. Além disso, ao atrair comerciantes viajantes, eles garantiram que a notícia se espalhasse por toda parte. No entanto, a noite já havia caído sobre eles e eles decidiram descansar na mesma cidade. No entanto, a tarefa permaneceu interminável enquanto eles transformavam o lugar em um acampamento para viajantes. Soldados se misturavam a viajantes e comerciantes em repouso, contando-lhes histórias das atrocidades cometidas pelo maligno novo Papa Niel. Nada foi feito abertamente, mas sutilmente. 2 soldados podem estar conversando entre si, e alguns forasteiros simplesmente ouviram sobre isso. Foi uma maneira perfeita de espalhar boatos e manchar a reputação de Niel. Então, assim que amanheceu, eles se dirigiram às terras do Conde Martin e repetiram o ato. Depois, eles entraram em Green City mais uma vez. A maior parte estava deserta, mas também ocorreu um massacre, o maior até então. Sylvester assumiu o controle da cidade e ergueu sua própria bandeira. Em seguida, montou um acampamento para passar a noite e entreteve os viajantes ou civis de pequenas aldeias próximas sem nome. Comida grátis, bênçãos e histórias foram trocadas. No entanto,
Foi quando Sylvester descobriu o que Niel estava fazendo. Ele é esperto. Sylvester reuniu Aurora, Lorde Inquisitor e Gabriel em uma câmara privada. Ele está usando o mesmo esquema que nós, mas de uma maneira diferente. Ele está tentando encontrar e matar qualquer um que me apoie ou desobedeça à sua autoridade. Também recebi a notícia de que São Wazir foi jogado na masmorra. Você quer continuar? Lady Aurora perguntou. Claro. As primeiras pinturas dos massacres já foram enviadas para a Nova Terra Santa. Em breve, eles vão espalhar os panfletos por toda parte. Preciso ver como Niel vai reagir. Isso vai nos mostrar se ele tem coragem de sair e lute comigo, ou se teremos que colocar um verdadeiro cerco na Terra Santa. Sylvester reafirmou seu plano. Um cerco é o último recurso, pois nos custará mais vidas. E o Imperador Lich? Se ele se juntar a nós, talvez possamos ter uma campanha fácil. Questionou Gabriel. Infelizmente, Sylvester não podia expressar confiança nesse plano. Em primeiro lugar, Rasmilnezer não respondeu à minha carta. Em segundo lugar, mesmo que ele venha, ele só será usado para neutralizar o Cetro Santo. Mesmo assim, temo que Ras sozinho não seja suficiente. E quanto ao chefe do Antilus? Aurora sugeriu. Ele é contra a Terra Santa. Ele se opõe à fé atual, Sylvester corrigiu. Ele só me ajudou em Mazan porque eu contei a ele sobre meus planos futuros se eu me tornasse o Papa. Mas a condição é que eu me torne o Papa, em um ano e por conta própria. Ele já está se comprometendo a atrasar seu cerco. Ele não vai nos dar mais ajuda. A frustração encheu a sala. Apesar de terem tantos grandes magos, eles se sentiram encurralados por um único cetro de São. Especialmente porque havia um segredo profundamente oculto e conectado ao homem. De forma alguma, Saint Scepter cairia com uma simples luta. Bater. Bater. Sua Santidade, um mensageiro chegou da Terra Santa. Todos ficaram alertas e Gabriel foi abrir a porta. Ele não deixou o mensageiro entrar, mas pegou o pergaminho dobrado antes de fechar a porta. Tem o selo de Niel. Gabriel o reconheceu. Sylvester ainda não reagiu e abriu a carta para ler em voz baixa primeiro. Infelizmente, quanto mais lia, mais confuso se sentia. Não havia razão para um homem dar tal benefício a ele, a menos que houvesse algo oculto. O que ele diz? Aurora questionou. Sylvester permitiu que todos lessem a carta por conta própria, para o caso de perder algo oculto. Infelizmente, parecia que não. Santo Bardo. A voz furiosa do Lorde Inquisidor reverberou com um calor furioso. Uma raposa só morde quando não há como escapar. O pagão parece ter notado sua nuca nua. Mas sugiro cautela, pois isso pode ser um esquema para amenizar sua determinação. A Aurora concordou. Não temos motivos para aceitar seu desafio de duelo. Mas Gabriel se opôs. Se Sylvester se recusar, ele perderá a confiança dos clérigos na Terra Santa. Sylvester suspirou e olhou para a pequena carta mais uma vez. Para Sylvester Maximilian, durante anos, sabíamos das intenções um do outro, mas permanecíamos distantes. Você tricotou seus esquemas e eu fiz o meu, para um objetivo comum, mas conflitante. Eu teria me alegrado se você tivesse escolhido ser meu braço direito, mas respeito sua escolha. No entanto, também respeito a santidade da Terra Santa e as leis da fé. Não tenho nenhum desejo de governar um reino de cinzas. Então, vamos nos encontrar pela manhã nas colinas desoladas das terras imperiais, pois eu, sob a luz de Solis, invoco a lei sagrada e faço um desafio formal para o duelo sob a fé. Que os poderosos vençam. Papa Niel Gray. Sylvester esmagou a carta na palma da mão. Não tenho fé de que ele aceitará silenciosamente o resultado de nosso duelo. Pode haver um esquema, uma emboscada, ou pior, um estratagema de São Cetro. Então você não vai? Aurora perguntou. Ele, sem dúvida, determinará a palavra para os clérigos e mães brilhantes. Se eu não for, serei taxado de covarde, dando-lhes a oportunidade de me atacar onde não consegui, levantar os dedos para mim caráter e honra imaculado. Sylvester falou com o coração pesado. Ele se tornou para o Lorde Inquisidor e assentiu.
Eu não quero, mas devo ir, mas não sozinho. Twitch Pop capítulo 538 The Underfight era uma batalha sagrada que poderia ser invocada por qualquer nobre cavaleiro na presença do sol ou um clérigo de alto escalão. O duelo, também chamado de duelo do destino, foi uma partida mortal. O vencedor leva tudo e o perdedor perde tudo. Com a honra em jogo, quem recusasse o duelo perderia o respeito depois. No entanto, considerando a série do duelo, Ansioso foi invocado para começar. Porém, quando invocado, chamava a atenção até mesmo dos mais distantes. Sylvester, um homem que manteve sua honra e palavra com a maior consideração desde a juventude, nunca poderia dizer não a tal desafio. Era algo que seus inimigos sabiam muito bem. No entanto, até agora, suas forças foram avaliadas por muitos que morreram sob seus pés. Ainda assim, Niel iniciando o duelo significava que o falso Papa estava confiante na vitória. Qual é o poder de Niel? Sylvester perguntou ao grão-senhor inquisidor e Lady Aurora enquanto sua pequena comitiva se dirigia para o local de duelo designado. O resto do exército foi convidado a retornar, pois seu plano de massacres encenados para propaganda já havia sido executado com sucesso. Apesar de seus melhores esforços, Sylvester estava nervoso com a batalha. Ele aceitava o fato de que Niel era muito inteligente, mas até que ponto estava além de seu alcance? Pelo que sabia, o homem poderia prever seus movimentos mesmo em situações hipotéticas. Nesse caso, não havia muito espaço para trama. Ele é chamado de névoa prateada. Então provavelmente tem algo a ver com névoa prateada. Aurora especulou. Mas eu nunca o vi lutar sozinho. Tais suposições podem ser perigosas, Santo Bardo. O grão-senhor inquisidor falou de sua carruagem, pois um único cavalo não poderia suportar seu peso. Tais erros você não pode permitir. Mesmo que eu nunca o tenha visto lutar, a notícia se espalhou. Dizem que seu poder é invencível e deixa todos os inimigos apavorados. Sylvester riu com autodepreciação. Ótimo, agora estou cheio de confiança. Mas não tema, pois ele não deve estar acima de um grande mago de nível 10. Pois não me lembro de nenhuma outra chuva dourada que uma magia suprema desencadeou. Lord Inquisidor acrescentou, tentando reforçar sua confiança. Sylvester suspirou e olhou para baixo, perguntando-se como deveria enfrentar a situação. Afinal, não era apenas com Niel que ele estava preocupado. Se São Cetro decidir fazer algo, não poderei reagir. Mas por que ele permaneceu em silêncio todo esse tempo? Ele deve ser inteligente o suficiente para saber como se opor à minha propaganda, ou por que não lidou comigo antes se discordava da minha ascensão. Não se preocupe, disse Gabriel. Solis te abençoou. Você é o homem mais forte e inteligente que já conheci. No momento em que sentirmos qualquer indício de um esquema dele, anularemos o duelo. Sempre podemos acusá-los de trapacearem nossos aviadores. Silvestre riu. Ah, acho que encontrei meu futuro especialista em relações públicas. De fato, Gabriel havia feito um ótimo trabalho na última semana ao estabelecer a divisão de propaganda. Ele sabia o que acrescentar aos cartazes e o que não acrescentar. Quando focar em Niel e quando compartilhar histórias positivas. Eu suponho. Você está certo. Sylvester se acalmou e ficou em silêncio, planejando seus movimentos. Ele checou sua lança, sua armadura e miragem em seu ombro quando eles finalmente alcançaram a colina verde desolada da Terra Imperial. Era uma terra com pastagens intocadas, intocada desde que a família real Gracia a possuía e queria preservá-la caso quisessem construir algo novo. Eles prosseguiram para o meio, onde nada existia por 160 quilômetros em todas as direções. Era perfeito para o combate sem ferir ninguém. Mas ainda assim, como era um dia claro e ensolarado, podia-se ver a sombra fraca dos picos dos castelos na Terra Santa Leste e o castelo real da Cidade Verde Oeste. Lá está ele, exclamou Aurora, apontando o dedo para o topo de uma colina. Ele não veio sozinho. Sylvester viu Sir Maximus e alguns outros parados a certa distância e Daniel. Então ele acelerou seu cavalo. Você deve manter a mesma distância de mim enquanto eu o encontro.
Que a santa luz nos ilumine. Aurora rezou antes de ele partir. Que sua vitória crie história. Lord Inquisidor acrescentou. Sylvester simplesmente assentiu e se aproximou de Niel. Ele desmontou perto do topo da colina e caminhou calmamente em direção ao homem como se estivesse dando um passeio vagaroso. Embora, na realidade, ele microgerenciasse cada músculo do rosto, escondendo qualquer traço de emoção. Ao mesmo tempo, ele tentou ler o homem. Só sinto cheiro de orgulho, ciúme e dúvida, porque não há ódio ou raiva. Sylvester sabia que não podia acreditar totalmente nos aromas, mas ainda assim, eles o ajudaram a entender algo sobre o homem. Sem expressões, assim como eu. Que a santa luz nos ilumine. Sylvester cumprimentou-o. Que ele nos ilumine. Niel respondeu estoicamente, sua voz melodiosa e calma, como se entoasse um ritual. Você aceita o Delo? Sylvester olhou para o nascer do sol no horizonte e depois para o homem. O único encontro anterior que teve com Niel foi na juventude, quando se cruzaram no prédio da administração. Desde então, a animosidade era aparente para ele. Alto, magro, mas bem constituído, Niel tinha olhos cinzentos e longos cabelos prateados. Mas, surpreendentemente, ele não usava armadura nem carregava uma espada ou lança. Ele apenas usava túnicas brancas de gola alta com bordados dourados. Na presença da luz do Senhor, aceito o duelo de fés, que fique registrado em seu registro. Sylvester aceitou oficialmente o desafio, cara a cara. Niel permaneceu em silêncio e olhou para trás, para seus subordinados. Ele deu um aceno de cabeça e, rapidamente, a pequena comitiva recuou para longe. Quando as pessoas do nosso posto lutam, os efeitos posteriores podem deixar muitas vidas abaladas. Sugiro que você permita que seus aliados se retirem. Niel propôs. Ainda sem expressões. Mas sinto cheiro de admiração quando ele olhou para o Lorde Inquisidor. Sylvester notou isso e gesticulou para que seus amigos também se retirassem. Com isso, como se a própria natureza reconhecesse a tensão no ar, tudo se acalmou. Nenhum som de pássaros ou insetos veio, e a brisa sussurrou suavemente. O sol nasceu no horizonte, lançando longas sombras no campo de batalha. Sylvester, seus olhos dourados brilhando com determinação, agarrou sua lança com força enquanto enfrentava Niel. Niel, seu cabelo prateado ondulando ao vento, emanava uma aura de frieza gelada. Vestido com vestes brancas, ele exalava um ar de poder calculado. A expectativa crepitou no ar quando os dois olhos se encontraram, prontos para reagir se alguém se movesse. Estrondo. Sylvester agiu primeiro e estendeu sua lança com uma onda de solarium. No final da lança continham algumas runas de fogo que emitiam calor de derreter ossos. O ataque foi para avaliar a resposta de seu inimigo. Enquanto a lança zuniu no ar, Niel sem esforço inclinou a cabeça para o lado e se esquivou do golpe. Mas o homem de cabelos prateados não perdeu tempo e reagiu rápido como um raio, enviando de volta uma pequena orbe de luz brilhante para Sylvester. Ele também tem magia de luz? Sylvester percebeu. É por isso que ele é chamado de Silver Mist. Sylvester hesitou em testar o estranho orbe e, em vez disso, acertou-o com a ponta de sua lança, mantendo uma distância segura. Pop. Desapareceu? Estrondo. Uma fração de segundo depois, a orbe de luz desaparecida reapareceu e cresceu rapidamente para fora, engolindo qualquer coisa em seu caminho com silvos ardentes e força destrutiva. O solo foi desenraizado e a umidade da terra vaporizou. O orbe se expandiu 100 metros de largura antes de explodir novamente como uma fúria nuclear. SHHH. O som ecoante e a luz penetrante desapareceram na distância, mas a nuvem de fumaça no céu cobriu a luz do sol, revelando os altos riscos da batalha. Esse é o seu poder total? Sylvester se perguntou, preparando-se para lançar um de seus próprios ataques primários. Acho que você deveria dar uma olhada colocando uma mão sobre o peito e estendendo a outra em direção ao homem. Ele cantou um hino rápido baixinho e soltou o raio da ira do céu em Niel. Como ele era muito mais poderoso agora, o movimento também cresceu com ele.
Um estrondo sônico ecoou de sua palma e um grande feixe de luz de plasma de 5 metros de largura emergiu. Ele correu para a frente com um rugido estrondoso, seu calor tão forte que a fumaça e as nuvens no céu desapareceram, esculpindo uma profunda ravina no chão ao longo de seu caminho. Sylvester reagiu rapidamente, quase instantaneamente, em resposta a Niel. Além disso, ele manteve seu próximo movimento pronto também. Conectou. Finalmente, ele notou Niel encarando a viga de frente com a palma da mão estendida. Ao seu alcance estava um livro preto. O impacto enviou ondas de choque ondulando pelo solo, quebrando as colinas próximas e fazendo a terra tremer quando a energia do feixe vazou para os arredores enquanto Niel era empurrado para trás. Sylvester amaldiçoou baixinho e rapidamente enviou outro raio semelhante para reforçar o anterior. Ah! Mais uma vez, conectou e envolveu Niel na luz escaldante. Desta vez, Sylvester não parou. Shonky, voe e veja o que ele está fazendo. Ele é muito forte se eu lutar convencionalmente. É hora de adicionar um pouco de Elder Magic. Sylvester murmurou baixinho e continuou com seu próximo movimento, Olifere Puge. Rachadura. O chão sob os pés de Sylvester começou a rachar em todas as direções como uma teia de aranha. Abaixo de seus pés também havia gigantescas runas antigas formadas através do próprio solo fraturado. A lava em erupção das lacunas formou as inscrições de Elder Magic. Maxi. Ele não está ferido. A chamada de Mirai veio do céu. O que? Sylvester exclamou. Oxi. Abruptamente, tudo parou. O feixe de luz de plasma desapareceu e as runas antigas que ele criou no chão foram profanadas. Como? Sylvester não fazia ideia, mas sentiu uma dor aguda naquele instante. Arg! Seus olhos se arregalaram em confusão. Ele olhou para baixo e notou seu ombro direito horrivelmente deslocado, o braço direito torcido como se algo o tivesse atingido a uma velocidade incrível. Muito lento, bardo. Sylvester virou-se rapidamente e lá estava Niel, tão calmo e controlado como antes, mas a apenas 2 metros de distância. O livro na mão permaneceu aberto enquanto ele observava Sylvester. Como ele passou por mim tão rápido? Ele bateu no meu ombro. Espere. Porque meu ombro não está sarando. Sylvester olhou rapidamente para baixo e não encontrou nada. Mas então ele olhou para o céu e notou um estranho raio de luz viajando em várias direções. Isso é uma runa. Você poderia ter se tornado o imperador de Mazan, mas escolheu voltar, falou Niel. Você poderia ter ido para Beastaria e vivido como um príncipe, mas escolheu ficar. Você é muito confiante em suas habilidades. Bom. Niel desapareceu de seu lugar e apareceu instantaneamente diante de Sylvester, agarrando seu braço esquerdo antes que pudesse lançar magia. Teletransporte. Sylvester tentou adivinhar, seus olhos desafiadores nunca deixando o rosto de Niel. Muito lento, bardo, pois meus olhos percebem o mundo mais devagar que uma tartaruga. Sylvester começou a cantar, formando uma auréola atrás de sua cabeça, pois não precisava de mãos para lançar toda a magia. Você pode segurar a luz como eu faço com a minha. Mas apenas seu mestre dita seu design. Estrondo. Muito devagar. Baque. Sylvester caiu no chão, com o nariz esmagado, sem sequer sentir ou ver a origem do impacto. Niel estava longe de ser visto mais uma vez. Você é forte, sábio e abençoado, jovem bardo, mas as diferenças permanecem vastas. Diga-me, você sabe o quão rápido a luz pode viajar? Sylvester virou-se mais uma vez, com o sangue escorrendo pelo rosto, e escutou o homem. Niel não poupou um olhar para Sylvester e leu algo de seu livro. Você pode ser capaz de criar luz com seus truques, mas só eu posso ser chamado de verdadeira personificação da luz. Agora prepare-se para morrer, pois a morte chegará muito rapidamente para você chorar. Ah! Sylvester sorriu de repente. Seus dentes ensanguentados e nariz esmagado pareciam horríveis. Niel parecia irritado com isso quando ele olhou para cima. E ainda assim você sorri como um tolo. Por que não? Ser tolo pode ser a maior ferramenta de uma pessoa. Sylvester deixou escapar e desapareceu de seu lugar abruptamente,
assim como Niel havia feito antes. Niel, claramente chocado e confuso, olhou para a esquerda e para a direita para encontrá-lo. Você nunca pode ser mais rápido do que Lirguest HHH. O ar passou pela nuca de Niel e ele se virou na velocidade da luz. Apenas para ouvir as palavras que ele usou para zombar de Sylvester alguns segundos atrás. Muito devagar. Estrondo. Twitch Pop capítulo 539 Muito devagar. Estrondo. No momento em que Niel olhou para trás, Sylvester já estava lá. Sua mão se transformou em uma garra branca brilhante feita de luz quando o consumo bem no rosto. Era forte, mais forte do que Niel esperava de um grande mago. Baque. Hoje, o corpo de Niel foi interpretado fora como uma boneca de pano, caindo no chão destruído, batendo nas pedras e suas roupas se desfazendo. O sangue espirrou de seu rosto enquanto metade da carne de seu rosto permanecia presa na garra de Sylvester. HMM. 90 quilos. Você está muito confiante em suas habilidades, Sylvester repetiu o que Niel havia dito a ele. Mas eu agradeço por revelar suas habilidades para mim. Ser capaz de se transformar em luz deve ser um poder maravilhoso. Hugo. Niel grunhiu e lutou para se levantar do chão. Metade de seu rosto sangrava profusamente, a visão era horrível, pois seus músculos faciais eram visíveis e seu globo ocular nu. No entanto, quando Niel olhou para Sylvester e seu corpo ileso, ele parou, confuso porque se lembrava de ter acertado Sylvester no ombro e no nariz. No entanto, não havia sinais de ferimentos. Confuso, Sylvester falou com um sorriso. Não sinta. Você está prestes a testemunhar o verdadeiro poder da luz. Puff. Sylvester desapareceu mais uma vez, espalhando pânico no coração de Niel. Ele não ousou olhar em volta e decidiu continuar se movendo sem parar a uma velocidade incrível, o suficiente para vaporizar o próprio ar e deixar para trás um rastro de névoa. No entanto, logo essa névoa também desapareceu quando ele atingiu uma velocidade incrível na qual o mundo parecia lento para ele. Muito devagar. No entanto, para o horror absoluto de Niel, ele sentiu a voz de Sylvester romper do nada e ele aparecer diante dele, apenas a um braço de distância. Era impossível parar instantaneamente a uma velocidade tão grande. Estrondo. O punho de Sylvester simplesmente se estendeu, mirando a barriga de Niel. Ele nem precisou fazer nada, e Niel caiu sobre o punho, empalando-se gravemente, esmagando as próprias costelas e destruindo os intestinos. Baque. Arg. Niel tossiu um pouco de sangue e caiu. Sylvester recuou e criou alguma distância entre eles. Hugo. Meu braço. Todos os meus ossos estão esmagados. Mas ele não mostrou nenhuma fraqueza e provocou Niel ainda mais. Você falou sobre a velocidade da luz. Claro, eu conheço sua velocidade. Mas você sabe a força de impacto daquele soco agora. Foram 270 milhões de newtons. E eu nem precisei fazer nada. Obrigado por acertar meu soco. Niel rangeu os dentes, sem saber sobre esse Newton que Sylvester estava falando. Ele só conseguia pensar em perguntas. Como Sylvester o acompanhava na velocidade da luz? Como ele poderia suportar uma greve em tal velocidade? Fuu! Niel cuspiu mais sangue. Seus olhos cinzentos permaneceram tão penetrantes quanto antes, mas agora o desespero cintilou dentro deles. Muito ingênuo para saber quando se render. Ainda acredita que o destino terá você como guia. Esqueça esses sonhos, pois apenas a miséria nos espera. O mesmo destino miserável que todos os outros tolos ditam nossos destinos. Sylvester deu de ombros, sem ter ideia do que Niel estava falando. Você vai lutar ou continuar choramingando como um burro? Incivilizado, Niel xingou e ergueu a palma da mão direita para o céu. Eu sei que seu braço está ferido, e não vai sarar enquanto eu existir. Minha luz é a única verdade que este mundo deve conhecer. E pessoas como você só devem saber como manter a cabeça baixa. Bzzz. A luz ao redor começou a se distorcer de alguma forma, como se o céu estivesse se dobrando na direção da mão erguida de Niel. A escuridão parecia envolver lentamente os arredores, desafiando a lógica. Renda-se,
E eu permitirei que você viva como um escravo da fé. Niel expressou enquanto seu corpo surpreendentemente começou a subir mais alto no céu. Ah, finalmente, a raiva está aqui. Mas como ele está dobrando a luz do sol deve ser ilimitada. Sylvester olhou em volta e notou a runa feita de luz no céu. Isso poderia ser algum tipo de limitador de área. Estou preso. É leve, não pode ser destruído a menos que a fonte seja tratada. Mas esta também é uma oportunidade. Sylvester olhou ao redor e seu olhar caiu sobre os homens que Niel trouxera. Então Sylvester não perdeu tempo e desapareceu de seu lugar, deixando para trás um clone leve de si mesmo para enganar momentaneamente a todos. Em um momento, ele irrompeu do chão na frente de Sir Maximum. Lembrei-me de que seus braços foram dilacerados. Como você os recuperou? Você sim, eu. Sylvester agarrou o pescoço de Maximus e mais uma vez desapareceu, reaparecendo em seu lugar. Ele ainda criou lintitilhas para si mesmo para ganhar altitude e ficar cara a cara com Niel no céu. Devo matá-lo. Niel zombou. Ele é um escravo da fé, sua vida não tem valor. Sylvester suspirou e segurou a garganta de Maximus com mais força. Tenho pena de você, mas no mundo que estou tentando criar, não posso permitir inimigos tramando contra mim, especialmente aqueles tão fortes quanto você. Posso sentir a raiva queimando dentro de seu coração. Você quer vingança. Você deseja matar meu. N não. Sr. Silvestre suspirou. Eu detesto aqueles que mudam de lado tão facilmente. Você nunca foi leal a ninguém em toda a sua vida. Misericórdia de você é uma heresia para mim. Foto. Sem piedade, Sylvester quebrou o pescoço de Sir Maximus com facilidade. O homem não podia nem lutar, pois seu juramento de escravidão impedia de ferir fisicamente qualquer clérigo, e quando o juramento foi feito, Sylvester era um clérigo oficial. Você não é melhor do que aqueles selvagens do deserto. Niel zombou à distância. Sylvester então começou a caminhar em direção a Niel, com o objetivo de encerrar a batalha antes de perder a função em outro braço. As coisas que fazemos pela paz. Sylvester agarrou sua lança mais uma vez, ativando as runas antigas nela e transformando-a em uma lança branca ardente como se fosse inteiramente feita de luz. Então as asas em suas costas se expandiram, dando-lhe resistência contra o ar. Ele continuou a subir mais alto no ar, bem acima de Neil e sua estranha magia de dobrar a luz. Sylvester não tinha ideia do que era magia, mas sabia que era perigoso e deveria ser interrompido antes que pudesse ser concluído. Piercing deve fazer o trabalho. Ele decidiu o movimento final. Depois de ganhar uma altitude razoável, ele mergulhou em queda livre. A lança de luz, coberta com magia e luz anciã, permaneceu estendida. A cauda da lança formou várias runas de fogo, o que lhe deu um impulso incrível. Acho que você deveria dar uma olhada hoje. O corpo inteiro de Sylvester ficou coberto de chamas e ela parecia uma estrela cadente caindo do céu. No entanto, antes que Sylvester pudesse alcançar Niel, o céu escureceu abruptamente. A escuridão total se espalhou por toda parte, e Sylvester não tinha mais ideia de para onde estava indo. Apenas sua lança fornecia iluminação, mas seu alcance era limitado. Minha magia é mais antiga que a sua, bardo. Sylvester ouviu o eco da voz de Niel. Onde ele está? A voz vem de todas as direções. Nunca pretendi usar esta magia, mas você forçou minha mão. Só pode haver um papa, e você, bardo, não é necessário. Ting. Chão. Sylvester sentiu a ponta de sua lança a tocar em algo e sua queda parou. Então ele percebeu que a gravidade parecia ter mudado e seus pés tocaram algo automaticamente. Ele facilmente se levantou sobre ele. Que haja luz, sob minha força, voltada para minha visão. Oxi! No momento em que a voz de Niel soou mais uma vez, os arredores voltaram abruptamente à luz. No entanto, a luz não dissipou totalmente a escuridão, e uma aura sinistra e repugnante parecia cercar tudo. Sylvester ajustou seu olhar e examinou sua área enquanto a luz se tornava suficiente para ver. O que? Que lugar é esse? Não era a terra que Sylvester conhecia, mas uma estranha realidade desconhecida.
O chão parecia vermelho escuro pegajoso com névoa vermelha sobre ele. Alguns pilares grandes, escuros e toscos cobriam o campo até onde ele podia ver, e ele parou sobre um deles. Ao longe, havia nuvens que choviam trovões amarelos de vez em quando. Olhe para cima e prepare-se para enfrentar o julgamento. Se você pecou, pague o preço com seu sangue. Niel voltou a falar. Com todos os seus sentidos em alerta máximo, Sylvester olhou para cima e seu coração quase falhou algumas batidas. Era de outro mundo, quase como uma realidade infernal. Um olho gigante permanecia no céu noturno, maior que as nuvens, como se estivesse suspenso na fenda do espaço. Sua enorme íris vermelha parecia tão profunda quanto o oceano, enquanto a pupila negra parecia um buraco negro. Veja a estranha realidade. Sylvester se sentiu sem noção, pois podia sentir que não era uma ilusão avançada. Este era um poder do qual ele nunca tinha ouvido falar antes. Ele ainda estava em seu mundo. O que você está? Sylvester questionou. Verdade. Tudo o que procuro é a verdade. A voz abafada de Neil reverberou em todas as direções. Fala. Quais são suas origens? Quem é seu pai? De quem é o sangue élfico contaminado que você carrega? Sylvester sentiu que algo estava errado. Por que ele não está tentando me matar diretamente? Porque ele quer uma confissão minha. Existe a possibilidade de ele mostrar o que está acontecendo aqui para quem está de fora. Sylvester olhou para o olho colossal. Toda esta realidade tem uma abundância de Solarium, apenas um pouco menos do que a Terra Santa. Fale, ou sofra. Sylvester escolheu ver o que aconteceria. Não, sou apenas um humano, abençoado pelo Senhor, nosso Deus Supremo, desde que tinha um mês de idade. Pergunte aos da vila deserta onde nasci. Mentiras. Rachadura. O pilar em que Sylvester estava se estilhaçou instantaneamente e a gravidade nas proximidades aumentou. Ele conseguiu pular para outro pilar bem a tempo, mas o aumento da gravidade dificultou ligeiramente seu movimento. SHHH. Olhando para trás, ele viu os pedaços quebrados do pilar derretendo na substância vermelha pegajosa, vaporizando no nada. Vou perguntar novamente, confesse seu sangue contaminado. A voz de Niel falou novamente. Mas Sylvester não prestou atenção. Shonk não está aqui, ou ele teria me encontrado. Os pilares aqui são limitados, então acredito que o jogo seja quebrar cada um e aumentar a gravidade para me jogar nessa substância até eu confessar. Eu sou humano. É isso. Rachadura. A teoria de Sylvester estava correta. A gravidade aumentou novamente. Mas ele foi capaz de pular para outro pilar. No ritmo que a gravidade está aumentando, eu tenho mais 20 saltos restantes. Apesar de estar em um lugar tão estranho, ele surpreendentemente não sentiu medo por sua vida. Caso contrário, ele poderia facilmente sentir o cheiro da morte. Que mágica é essa? Como faço para escapar? Você matou Romeo Riveria e começou o conflito entre Riveria e Gracia, não foi? Então eles sabem tudo. Sylvester quase amaldiçoou, mas não respondeu imediatamente, ganhando tempo para pensar. A base da magia é o Solarium. Isso significa que o Solarium é o que mantém este lugar estável, a menos que seja uma realidade totalmente nova. Nesse caso, Sylvester lembrou-se das palavras de Elaine, a esposa élfica do curandeiro Edrix, ecoando em sua mente. O que é a natureza ao nosso redor? O que é todo este planeta? É um cristal Solarium gigante. Sylvester sorriu e mencionou entre os dentes. Minha resposta é não. Rachadura. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.